A seguir, IIGD Irajá. Nós iniciamos uma temporada sobre a fé aos domingos, porque a fé, irmãos, é extraordinária para alimentar o espírito, para nos manter de pé, para a conquista de bênçãos, não é? Para servirmos a Deus. A fé é importante para tudo. Agora, sempre lembrando, às quartas-feiras nós estamos no estudo sobre o Espírito Santo, e existe um dom que é maior do que a fé: o amor. E sabe, irmãos, às vezes o amor é obrigado a dizer não. Esta semana, numa das lições, foi a lição desta semana, eu trouxe aqui e perguntei: você é um pai, uma mãe que faz todas as vontades de seus filhos? Toma muito cuidado, porque muitos pais hoje estão amargando isso profundamente por terem feito todas as vontades dos filhos e nunca terem dito um não para um filho. E às vezes o amor manda dizer um não, tá? Só lembrando isso. Então, o amor é maior do que a fé. Agora, a fé é extraordinária para você conquistar bênçãos, porque quando você sabe colocar a fé em ação, quando você sabe usar o poder da fé, porque a fé sem as obras é morta. Quando se sabe, então realmente não há limite, porque para Deus não há limite. Jesus é o Senhor dos impossíveis, amém? Então, no domingo passado, retrasada, 3 semanas nós estamos já nessa série sobre fé. Não propriamente uma série de estudos, mas de pregações e ouvindo sobre a fé. E hoje nós vamos observar algumas coisas muito fortes, numa passagem bíblica que todos vocês conhecem. Todos aqui conhecem, creio eu, né? Se não conhece, vai conhecer hoje, mas eu creio que conhece. Vamos abrir a Bíblia em Lucas, no capítulo 8. Lucas, no capítulo 8, acima do versículo 40, temos o título que diz: a filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. Domingo passado, em alguns cultos, nós vimos aqui a mulher hemorrágica. Hoje nós vamos atentar bem para esse encontro de Jesus com Jairo. Então, em Lucas, no capítulo 8, versículo 40. Irmãos, vamos fazer a leitura responsiva, a leitura dinâmica. É muito bom quando toda a igreja participa, em nome de Jesus. E depois eu vou ver os pontos que o Senhor Deus colocou no nosso coração para a igreja, para nós hoje. Então eu vou ler os versículos de números pares e a igreja lê os versículos de números ímpares e eu acompanho. Versículo 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e postando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse. Porque tinha uma filha única de quase 12 anos que estava à morte. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada, tocou a orla da sua veste e disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. Ele disse: estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Não temas, crê somente, será salvo. E entrando em casa, ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina.
E todos choravam e pranteavam. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, e o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Amém, Jesus? Irmãos, vamos agora atentar bem para a postura do Jairo. Bem, Jairo era príncipe de uma sinagoga, o que no meio judaico era de altíssima relevância. Era um altíssimo nível no meio do povo. Então você pode imaginar um homem que era reverenciado nas ruas pelo seu povo, não pela população, até respeitado, talvez, com certeza. Judeus, samaritanos, por exemplo, não gostavam de judeus. Então, pode imaginar? Aquele ali não é como hoje no mundo, né? É pastor, pastora, é crente, enfim. Bom, Jairo tinha, então, um status muito elevado no meio do povo judeu. Todos o reverenciavam, respeitavam. Era aquela pessoa que, ao passar, as pessoas beijavam a mão, se curvavam, enfim. Mas, no entanto, ele reconhece, irmãos, que a sua religiosidade não podia fazer nada pela sua filha. Às vezes a pessoa é orgulhosa, ela tem a religião dela, ela não dá um espaço, ela ouve que Jesus liberta, ela ouve que Jesus cura, ela ouve que Jesus ressuscita morto, mas ela não abre o coração e diz: eu tenho a minha religião. E muitas vezes até o próprio povo evangélico, irmãos. Há pessoas que, infelizmente, seguem doutrinas religiosas tão doutrinárias de igrejas ou de pessoas, linhas de doutrinas, que a pessoa não abre espaço para ouvir a palavra de Deus. Vocês já tentaram falar de cura para uma pessoa crente, ela rejeitou? Quem? Alguns dizem: não, Jesus só cura se ele quiser. Quem já ouviu esse tipo de coisa? Balança o braço. Daí. Então os irmãos veem que Jesus, muitas vezes, ele é rejeitado no meio do seu próprio povo. Sim, irmãos. Eu já encontrei essas dificuldades várias vezes. Muitas vezes, não poucas. Porque você vê uma pessoa doente, a primeira coisa que você quer é ensinar. Pregar para ela ficar curada e orar. Você quer orar por ela. Mas não adianta orar se ela não entender. Ela vai continuar nas trevas, ela vai continuar na escuridão. De que adianta você chegar a expulsar um espírito de enfermidade e a pessoa não entender o sacrifício do Calvário, não assumir sua libertação, não entender que ela tem uma autoridade espiritual para repreender e expulsar esse mal? Ela ela fica liberta naquela hora. Daqui a pouco, o que acontece? O que diz a Bíblia? O que diz a palavra? Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. O que ele diz? Voltarei para minha casa. Vou voltar para minha casa. E ele volta e traz quantos? 7 espíritos piores. Mas quando a pessoa recebe o entendimento, irmãos, a sua lâmpada se acende. Quando a pessoa está na luz de Cristo, Satanás, que é trevas, não consegue entrar. Ele já não consegue voltar. Ou seja, a casa está ocupada. Jesus é o morador. E Jesus é a palavra. Então, se a pessoa não receber a palavra, ela pode estar na melhor igreja, se ela achar que é a melhor, não é? E se ela não tiver o entendimento da palavra, aquele espírito vai voltar, vai trazer 7 piores para ela. Por isso que há pessoas que andam de igreja em igreja e não se curam, que andam de lugar em lugar e não se curam. Muitas vezes é no próprio meio evangélico, a pessoa rejeita abrir o coração para a palavra de Deus. Qual é o primeiro ponto que nós estamos? Qual é o primeiro fato? O primeiro fato aqui, realidade, é a humildade de Jairo. Ah, pastor, mas a filha dele está morrendo. Sim, o amor dele foi maior do que tudo no coração dele. O amor dele pela filha fez que ele passasse por cima de qualquer coisa, de qualquer barreira. E ele foi fazer o melhor, ele foi buscar Jesus. Há pessoas que estão morrendo e não aceitam Jesus.
Há pessoas que o parente está morrendo e não deixa o parente receber Jesus. Uma vizinha pede visita para uma senhora que está com metástase, está morrendo de um câncer. E os filhos disseram: detestamos crentes, não queremos crentes na nossa casa. E impediram de entrar. Dia dos juízes vão dar contas pela vida dessa moça, dessa senhora. Ela foi impedida de receber Jesus e até de ser curada, porque Jesus tem poder de curar, porque os filhos não deixaram entrar. Tivemos na Piedade o caso de um marido crente. Eu não chamei crente na minha casa. Minha mulher não é crente, nem vai ser. Ela vai ser se eu quiser, mas eu não quero. Pode ir embora daqui. E a mulher morreu. O orgulho vai levar muita gente para o inferno e faz com que muitos outros inocentes vão também. Você está aqui dentro da igreja, você é de Jesus, você está ouvindo a palavra, ou você está visitando. Mas há muitas pessoas, irmãos, orgulhosas. E muitos são orgulhosos há quem seja em extremo orgulhoso da sua religião. A pessoa tem uma religião, não. Mas eu não vim falar de religião, eu vim falar de Jesus. Isso é uma das coisas que todos os que evangelizam, nós sempre orientamos. Você olha, não, eu tenho a minha religião, não, mas eu não vim falar de religião. Eu vim falar de Jesus, o Salvador, o Redentor, aquele que foi ao Calvário, à cruz pelo Senhor. Se a pessoa parar, ela vai ouvir, vai entender. Mas se ela não parar, o que a gente vai fazer? Então, irmãos, o orgulho vai levar muita gente ao inferno. E, infelizmente, muita gente vai a reboque, tá? Ou seja, vai arrastada porque foi impedida de conhecer Jesus. Outra coisa que acontece também, irmãos. Se a pessoa se converte, não aprende a amar a Deus, porque amor se aprende. Quem já leu isso na Bíblia? Amor se aprende. Ah, eu não amo. Ah, eu não sinto. Quem te disse que a palavra amor se resume em sentimentos? Fazem parte, mas não são o âmago do amor, a célula do amor, a fonte do amor. Amor é doação de vida. Amor teve Deus pela humanidade quando entregou o único filho. Amor teve Jesus que não poupou sua própria vida e sofreu horrores. Chicoteado, cuspido, espancado, corpo dilacerado, feridas, dores, amargura. E fez isso por quem? Pelos pecadores. Então, amor é doação de vida. Amar se aprende. Então, nós vemos que o Jairo era um homem completamente desprovido de orgulho. Ele pouco estava se importando se as pessoas apontassem o dedo para dizer: olha lá, olha lá, príncipe da sinagoga, olha lá, está lá aos pés desse tal de Jesus que apareceu por aí dizendo que é o Filho de Deus. Muitas pessoas, irmãos, não entram em igrejas evangélicas até sabendo e tendo consciência, vamos falar, consciência de vida eterna e de que só Jesus é o Salvador, por vergonha dos seus amigos. Recentemente, uma pessoa aqui da igreja pediu uma visita para um parente. O cidadão estava à morte no hospital. E a igreja mandou, nós fomos, mandamos a visita foi. Chegando lá, a visita, a primeira coisa, vamos levá-lo a Cristo, salvação é o mais importante, está morrendo. E perguntaram: o senhor conhece Jesus? Na minha juventude eu fui levado a Cristo e eu conheci Jesus. Mas os amigos me arrastaram para o mundo e eu fiquei com vergonha de dizer que eu era crente, que eu era evangélico. E eu me desviei e acabei indo para o mundo. Ele disse: eu tenho consciência do meu pecado. Mas ao menos agora o senhor se arrepende, quer se reconciliar com Jesus?
E ele achava que ele não tinha direito porque ele negou Jesus diante de todas as pessoas das relações dele. Se tinha ou não tinha, era ele com Deus e Deus com ele. Porque a palavra fala sobre isso. E diz: se alguém me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Quem já leu isso na Bíblia? Balança seu braço. É uma realidade? Mas por incrível que pareça, ele demonstrou arrependimento. Os obreiros fizeram a oração, eles pediam para os obreiros voltarem. E esse senhor está melhorando. Ainda não está totalmente curado, mas Deus está trabalhando. É ele com Deus. Feliz quem busca a tempo. Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Pode chegar um momento que ele não vai querer ficar perto. Que isso, pastor? Bom, se isso está na Bíblia, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, é porque certamente virão momentos, ou poderão vir momentos, em que ele não vai estar. Mas como? Para atender. Então, a primeira coisa que eu observo no Jairo é que, tendo ele diante das pessoas, da sociedade, tá? Um nível, sendo ele de um nível diante do povo tão elevado, diante dos homens, ele pouco se importou com isso e foi buscar Jesus. Há pessoas que são orgulhosas em extremo, irmãos. Há pessoas que têm vergonha de carregar uma Bíblia, vergonha de dar um graças a Deus diante dos mundanos, de dizer glória a Deus diante dos pecadores. Não assume a sua identidade espiritual. É bom lembrar que no dia que você aceitou Jesus, no dia, cada um no seu dia, no dia que você aceitou a Jesus, naquele momento, e eu deixo isso bem claro quando alguém diz que quer aceitar a Jesus, e eu chamo que vem aqui à frente, eu digo que olhe o meu rosto, porque no dia do juízo vai aparecer isso, e eu deixo bem claro, você vai estar consciente que vai praticar esta palavra em todo o tempo, o que aprender, o que entender. Deixo isso bem claro. E eu digo, e eu vou, e digo, sabe que neste momento o seu nome vai ser registrado no céu? Que você, ou o senhor, ou a senhora está entrando na família de Deus? Que anjos de Deus estarão bem próximos para lhe ajudar segundo o seu entendimento e a sua fé? Digo sempre isso. Há pessoas, irmãos, que têm vergonha de Jesus, que negam sua vida espiritual, que negam sua paternidade, ou seja, o Senhor Deus, Jesus Cristo, Salvador, mas querem desfrutar das bênçãos. O que mais acontece hoje no meio evangélico, nessa euforia evangélica que anda, que as pessoas querem as bênçãos, mas não querem compromisso com a palavra de Deus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.